Justiça tributária. Justiça, todos nós, mesmo os que não tenham formação jurídica, sabem que justiça é algo muito simples. Justiça é dar a cada um o que é seu. Simples assim. Pois bem, a justiça tributária tem exatamente essa finalidade, né, de regulamentar ou regular as relações que existem entre as pessoas que são obrigadas a pagar o imposto, os tributos, e o Estado que tem o direito de receber. Por que o Estado tem o direito de receber? Não é só porque está na Constituição, embora seja principalmente por isso, mas é porque esse é o preço, e eu acho que é um preço barato até, pelo que a gente recebe do Estado, pelos serviços que o Estado nos disponibiliza. Não aqueles serviços dos quais nós nos apropriamos, mas dos serviços, principalmente, daqueles que nós não nos apropriamos. O principal imposto que nós pagamos é aquele imposto que a gente paga para viver numa sociedade supostamente civilizada. Para que ninguém seja obrigado, por exemplo, a fazer justiça pelas próprias mãos. Para isso, existe o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário é algo que custa caro, e deve custar caro, né? Eu vejo aí, de uma maneira muito desagradável, essa pendenga que surgiu recentemente com relação à remuneração de magistrados. Tem um desembargador na mesa que, por acaso, é meu amigo, aliás, por acaso, não, para minha grande alegria, mas ele não precisa disso. Ele está daqui a pouco, um pouco mais de meia hora, ele vai se aposentar. Então, não é esse o problema. O problema é o seguinte: quem é aprovado no exame de juiz de primeiro grau, ele passa por uma série de procedimentos, ele passa por uma série de estudos, que se ele fosse trabalhar na iniciativa privada, o salário dele seria, no mínimo, 3 vezes isso. Nenhum diretor jurídico de uma empresa de médio e grande porte ganha o que ganha um desembargador. O diretor jurídico ganha mais. É por isso que tem que haver alguma compensação. Mas vamos voltar ao que interessa, porque quando a gente fala justiça, a gente se entusiasma muito, porque a justiça é algo tão complexo, tão amplo, tão envolvente, que é difícil definir num determinado ramo. E o que é pior, o que é mais difícil, é quem estuda a justiça não se comportar como aquele biólogo que vai inspecionar a Mata Atlântica e só olha para aquela árvore vermelha que está na frente dele ou para aquele pé de ipê roxo. Não podemos perder a visão da floresta e ficar o tempo todo olhando apenas a árvore. Essa é a nossa verdadeira questão. Os tributos são devidos para pagar não só as regras gerais, o funcionamento geral da máquina administrativa, mas também o custo da máquina administrativa para pagar os instrumentos necessários ao bem comum, como, por exemplo, saúde, segurança, educação, né? E tudo isso é necessário para que o Estado funcione como tal. Sem isso, não existe Estado. E também os impostos são utilizados, embora não devessem, para custear o déficit da Previdência. Por que eu abri esse pequeno parênteses dizendo que não deveriam ser usados? A Previdência deveria ter um mecanismo autossustentável. O último emprego que eu tive há muito tempo atrás, eu trabalhava numa empresa holandesa, que era a Philips. A Philips, ela sabia que os seus empregados chegariam a um determinado momento que eles iam ganhar só o máximo do teto, chamado teto da Previdência, que existia naquela época, 40 e tantos anos atrás. Pois bem, a Philips tinha, como hoje muitas empresas privadas ainda têm, a Vale do Rio Doce, por exemplo, tem, outras companhias de grande porte também têm, a Philips já tinha, naquela ocasião, uma fundação, que era a Fundação Philips de Seguridade Social, que existe até hoje, onde o empregado pagava uma pequena parcela, além da sua contribuição previdenciária, proporcional ao seu salário. A Philips pagava uma outra parte,
E havia um fundo que era tirado também dos rendimentos da Philips no mundo todo, porque a Philips, a fundação não era, ela era brasileira, mas ela tinha similares em todos os lugares do mundo em que havia e há ainda hoje empresas do grupo, né? Para que nunca um ex-funcionário da Philips que se aposentasse não tivesse direito àquilo que os romanos chamavam de otium condignitatem, né? Eu tenho que me aposentar, mas com dignidade. Eu não tenho que me aposentar com 48 ou 50 anos para continuar trabalhando. Aliás, a aposentadoria, para ser justa, deveria ser, que me perdoem aqueles que estão contrários a essa minha tese, só em 2 casos, né? Idade e invalidez. Não tem sentido uma pessoa que se aposenta hoje no serviço público e daqui a meia hora vai trabalhar no outro emprego, muitas vezes até no outro emprego público, né? Isso não é justo, esse é o conceito amplo de justiça. Agora, o que nós podemos levar em conta, aliás, devemos levar em conta na justiça tributária, é que, primeiro, não existe almoço grátis, é aquela velha história. Se tem alguém comendo, tem alguém pagando. É por isso que não se admite essa teoria ou essa afirmação totalmente fora de propósito de que o Estado, o governo vai investir. Vai investir coisa nenhuma. Vai investir com que dinheiro? Quem vai investir é o povo, que vai investir através do seu órgão de governo que tenha que se dedicar ao investimento, né? E esse investimento oficial, investimento feito com o dinheiro dos impostos, deveria ser um investimento feito só naqueles casos em que a iniciativa privada não tenha condições, não tenha recursos ou não tenha interesse para investir. Por exemplo, falou-se uma época aqui em trem-bala. Há empresas internacionais interessadas em montar um trem-bala no Brasil desde o governo Collor. No governo Collor se fazia isso. Eu tive um contato pessoal com quem estava no grupo de trabalho estudando isso, e quando ele viu que aquele negócio lá era mais de grupo do que um grupo, ele achou coisa melhor para fazer, que era o seu Osiris Silva, que é um militar e é uma pessoa absolutamente séria, já está aposentado, já é reitor de uma universidade em Santos, né, em pleno gozo de sua juventude de 84 anos. Né? Graças a Deus ele está lá. Então, o que existe é o seguinte: o governo não investe, quem investe é o povo, o governo apenas administra. E na maior parte dos casos, e não é só no Brasil, na maior parte dos casos investe muito mal, administra muito mal. A carga tributária brasileira hoje está, ninguém sabe exatamente qual é o percentual. Tem hora que fala em 36, 35, ninguém tem certeza disso, porque não existe nada mais estranho do que as estatísticas brasileiras. Eu tinha um grande amigo, que o Capraro parece que conheceu também, que ele chamava-se Antônio Leal de Santo Inês, que era um grande estatístico baiano, uma das maiores autoridades brasileiras em estatística, pesquisa de mercado e tal. E ele dizia o seguinte, que a estatística, tanto quanto a pesquisa, eram extremamente parecidas com os biquínis que as mulheres usavam nas praias, porque mostravam quase tudo, mas escondiam o essencial. Então, ninguém sabia direitinho, ninguém sabe direitinho se esses números, fala-se hoje em 36,5, né? Recentemente nós vimos números oficiais, não, mas não caiu 1,93, foi só 1,92 pontos, que nem o preço da gasolina, troço ridículo, né? 2, outro dia eu parei num posto de gasolina, não, espera aí, o senhor tem que me devolver R$1,993,993. Quer dizer, é uma brincadeira. A carga tributária, que hoje deve estar perto de 40%, quando foi implantada a reforma tributária criada pela Emenda Constitucional 18, de 65, que foi uma das melhores reformas tributárias já feitas neste país, que foi feita por aquela Comissão da Reforma Tributária da Fundação Getúlio Vargas, criada em 1962 ainda,
e depois encampada pelos militares em 64, foi a melhor equipe que fez, foi a equipe da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, cujo presidente, salvo engano, era Rubens Gomes de Souza. Fizeram aquela reforma, estavam prevendo e implantaram, né, os mecanismos novos de tributação, imposto sobre valor agregado, né, só que cometeram um erro de dividir entre ICM e IPI, quando deveria ser só um IVA, imposto sobre valor agregado, como existia antes na França, que foi um dos primeiros países que implantou. Era metade disso, gente. E sobrava dinheiro, era 20%. Hoje é 40% e não sobra dinheiro. Alguma coisa está errada, em alguma conta está errada. Mostraram quase tudo, mas não o essencial. Muito bem. Com base, aliás, nesses estudos de lá para cá, há uns 20 anos atrás, como eu acho que já disse aqui, se não disse, vou dizer, se disse, vou repetir, a OAB e outras instituições acabaram propondo uma proposta de emenda constitucional que nunca foi para frente. Agora, a questão para se obter justiça social não é só a carga tributária. Há algumas coisas que são tão ou mais importantes. Por exemplo, a burocracia. Gente, estão abertos, não sei se vocês viram aí nos jornais, concursos, por exemplo, para fiscais federais, como recentemente teve para estaduais. Muito bom. Hoje, nem o boteco da esquina trabalha sem informatização. O Brasil é, na área tributária, o país que tem o maior desenvolvimento do uso massivo de informática, não só na área tributária, mas em outras áreas também. A área eleitoral, nós damos um exemplo mundial aí de eficiência. Os Estados Unidos ainda apura eleição na mão, né? A gente faz isso eletronicamente há algum tempo. Pois bem, o Brasil é o único país do mundo em que o avanço da tecnologia e o uso massivo da informática fazem com que surja a necessidade de contratação de mais gente. Dá para entender isso? Não devia ser o contrário. Esses fiscais não poderiam estar trabalhando como empreendedores, são pessoas inteligentes, devem estar desenvolvendo novos softwares, ou, quem sabe, fazendo montando, por exemplo, algo que certamente faria bem ao país, uma empresa de navegação de cabotagem, ou uma grande empresa de navegação. Afinal de contas, nós temos um mar bastante extenso. E, no entanto, para fazer uma entrega de navio daqui e ali, né, nós temos que usar embarcações alheias, estrangeiras, pagando aluguel caro. Então, essa questão toda criou uma profissão no Brasil, que acho que só do Brasil que tem, né? É que nem a jabuticaba. É a profissão, deve ter algum aí, se sentiu ofendido. A intenção não foi essa. É a profissão de concurseiro. Né? Concurseiro. O que o senhor faz? Eu sou concurseiro. Né? Uma vez fui dar uma aula no Mackenzie, então eu cheguei mais cedo, então tinha uma moça esperando no salão lá, e era uma moça já de seus 30 e alguns anos, ou 30 e muitos, sei lá, mas muito bem apresentável. Tal. Ela disse, aqui que vai ter uma palestra sobre a fórmula do sucesso. Tal. É aqui. Aí eu olhei para ela e falei assim, a senhora é aluna do 5º ano? Porque era mais alunos de 5º ano. Não, eu sou do 1º ano de Direito. Assim, 1º ano, só não leva jeito de caloura, né? Ela disse, não, eu me formei em administração de empresas e agora eu quero estudar Direito para fazer um concurso. Aí eu falei assim, bem, além do óbvio concurso de Miss, que já está um pouco fora da idade, mas além do concurso de Miss, que outro concurso? Gente, a gente tem que brincar um pouco, não porque eu seja candidato a um novo Tiririca, mas porque se a gente levar esse troço a sério, muito a sério, né, a gente acaba ficando igual Joaquim Barbosa, com raiva do mundo. Né? Tem que ter bom humor, senão não dá para viver. Mas isso não nos transforma em palhaço. Né? Eu costumo dizer o seguinte, eu sou brincalhão, mas não sou de brincadeira. Quem conhece sabe.
Então, a questão é o seguinte, essa profissão... Aí eu perguntei a ela, falei assim, não, vou fazer concurso, mas para quê? Não sei, quando terminar a faculdade de Direito, aí eu vou descobrir. Mas é curioso. Eu vi também uma vez uma reportagem na Veja sobre concurso, que tinha lá a moça também, de boa aparência, vestindo uma farda de policial rodoviária federal, e sendo entrevistada, curso de Direito, nossa colega, bacharel em Direito. Ela disse, não, eu vou fazer concurso para procuradora da Fazenda Nacional, a essa altura já deve ter feito concurso. Eu estou aqui só para ganhar o tempo de serviço e me preparar para o concurso. Ela talvez não saiba que ela está causando prejuízo para si mesma e para o país. Porque quando ela for aprovada no concurso de procuradora, ela vai abrir uma vaga de guarda rodoviário. Vão ter que arranjar, aí faz um outro concurso, percebe? Eu me lembro, antigamente, quando era criança, não faz tanto tempo assim, mas tinha uma coisa, que até tinha uma música, eu acho que era do Paganini, né? Se tiver algum músico aqui, me corrija se eu estiver errado, que era uma música quase impossível de ser tocada, que era o moto perpétuo, né? Então, era aquele negócio que é o ciclo vicioso, que não para, é o infinito. Então, faz um concurso, tem que abrir uma vaga, porque o outro que estava aqui foi fazer concurso para o outro. Ou seja, virou uma grande indústria de operários que se autodenominam concurseiros. Uma vez eu denunciei isso no Conjur, e tinha um juiz federal que nas horas vagas faz concurso, né? Talvez, não sei a proporção disso, mas ele queria me processar, tá? Eu achei a ótima ideia ele me processar, mas parece que ele mudou de ideia. Passou, não, ele continua juiz federal até hoje, né? Agora, o problema todo é o seguinte, e daí, essa história da burocracia? Tem um perfil perverso. Fala-se recentemente, nessas notícias, que me parecem boas, alvissareiras, de redução da burocracia, de criação do super simples. Isso é muito bom. Super simples, nós advogados precisamos tomar muito cuidado para que não caiamos numa armadilha. Temos que chamar o contador, porque advogado não sabe fazer conta. Nem eu, que tive que parar a faculdade e fazer um curso de contabilidade lá, meio no tapa, meio rápido, não aprendi a fazer conta, nem com calculadora, né? Então, a gente não sabe fazer conta. Então, temos que chamar um contador e falar assim, ó, nosso negócio é assim, assim, assado, é melhor ir para o super simples ou ficar no presumido. Eu sei de 2 ou 3 casos de pequenos escritórios de advocacia que chegaram à conclusão que é melhor ficar no presumido. Eu conheço um caso de um escritório de advocacia de grande porte, que me disseram que resolveu que o melhor negócio para eles é o lucro real. Enfim, cada caso é um caso. O contador serve para isso. E serve também para a gente botar a culpa quando a coisa não der errado, não der certo, né? Então, o culpado é o contador. O CNPJ, que vocês lembram, foi criado uns 15 anos atrás. Quando se criou aquilo lá, foi um absurdo, porque era muita burocracia, pessoas tinham que ir na fila, esperar na Receita Federal horas e horas e horas. Não, mas isso é só um probleminha pontual, né? Porque vocês vão ficar livres disso. Isso aqui, com a inscrição no CNPJ, todos os outros cadastros vão ser eliminados. Se tiver alguém que possa jurar sobre a Bíblia que isso é verdade, né, certamente será, eu vou convidar aí um pastor para exorcizar esse demônio que está aqui jurando em falso. Agora, nós temos, pelo contrário, nós temos casos, eu conheço pelo menos um caso, de empresa que foi encerrada na JUSCESP, encerrada na Receita Federal, encerrada na Fazenda do Estado, mas a prefeitura do município não baixa a inscrição municipal e quer que o cara pague uma licença de funcionamento
para uma empresa que há 3 anos não funciona porque não tem como funcionar. Se ela está baixada na junta, baixada no Estado, baixada na Receita Federal, vai funcionar que jeito? Né? Aí, vem falar, o que eu faço com isso? Vai ter que fazer um processo contra a prefeitura. Mas quanto custa isso? Vai custar tanto. Pô, mas isso custa mais que a multa. Tá bom, mas a multa você vai pagar o resto da vida. O advogado você vai pagar, espero que uma vez só. Né? Mas está caro. Está ligeiramente acima da tabela mínima da OAB para taxa horária. Né? Mas, enfim, é isso aí. Burocracia, claro que não é só isso. Burocracia é, por exemplo, quando a gente pretende fazer uma importação, eu nem vou olhar para o lado esquerdo, porque tem um importador lá atrás, lá no fundo, que é capaz de me jogar uma pedra de lá, que eles mudam as regras do jogo no meio do jogo várias vezes ao dia. Né? A Receita Federal verifica que esta caneta é uma caneta. Então, qual é a alíquota da caneta? É X. Isso de manhã. Aí de tarde, não, mas é uma caneta com a ponta azul. Aí a caneta com a ponta azul é Y e paga mais não sei quanto. Mas essa caneta é ponta azul, mas a ponta azul tem um negócio aqui de metal branco. E assim vai. E assim vai. Isso realmente não dá para funcionar. É por isso que muitas empresas estão pensando, e algumas já não estão mais pensando, estão fazendo, transformando fábricas no Brasil em meros depósitos. E estão fabricando coisas na China, conforme o tipo de coisa, estão fabricando coisas no Uruguai. Eu disse, numa entrevista concedida agora há pouco aqui para a TV OAB, que há algo hoje, e sexta-feira já tinha esse grupo, havia um grupo de empresários brasileiros no Paraguai negociando a instalação de várias novas empresas no Paraguai. Porque é mais fácil lá, muito mais fácil. Eu tenho um cliente que é uma empresa que produz cacau em barras industriais, aquele cacau que vende para a fábrica de doce e tal. Ele ia ampliar a fábrica dele. Só a licença que ele tinha que pedir aqui para a CETESB ia demorar cerca de 1 ano e meio. Alguém deu a ideia para ele ir para o Uruguai. Né? Ele foi para o Uruguai. Chegou no Uruguai, em 30 dias, ele não só tinha licença, mas um setor lá do governo do Uruguai arranjou um terreno de graça para ele montar a fábrica. O cara foi tratado como se deve tratar o investidor. É claro que o Brasil não precisa de tantos investidores e quanto necessita um país como o Uruguai, que é um país pequeno, de 3 ou 4 milhões de habitantes, por aí. Tá? Mas, enfim, ou nós queremos um compromisso com o futuro de transformar esse país emergente na potência que pode e merece ser, ou a gente fica fazendo parceria com os venezuelanos, cubanos, ou os bolivianos, que é muito pior, porque é um país que está sentado em cima da maior reserva de lítio do mundo, que o governo não deixa explorar. Por quê? Não, porque isso é um material estratégico que pertence ao futuro da nação boliviana. Enquanto isso, os bolivianos, coitados, do presente, vêm ser escravos de coreano aqui no Bom Retiro. Não dá para entender? Não dá para entender. E nem temos que entender. Quem tem que entender isso é o boliviano. Agora, o que é que nós podemos fazer diante dessa realidade? É muito pouco e, ao mesmo tempo, é muito. Nós temos que fazer pressionar o Congresso. Não adianta a gente fazer passeata, não adianta a gente xingar a mãe do ministro. Se xingar o fisco resolvesse, metade do que eu já fiz na vida, já boa parte já estava resolvida. Mas não adianta. Nós temos que pressionar os nossos representantes. Quando eu falo os nossos representantes, são todos os nossos representantes. Por exemplo, né, eu sou muito chato, de vez em quando eu mando carta para o deputado em quem eu votei, né, cujo mandato, aliás, infelizmente, termina, cara, sério, mandato para o deputado federal, termina agora
no final do ano, não foi reeleito. Eu acho que vou começar a mandar carta para o Tiririca. Por que não? Por que não? Hein? Pois é, por que não? Ele é deputado, ele é um legítimo representante da sociedade brasileira, né? E com uma vastíssima... Ele é mais confiável de outros que tiveram até votação tão expressiva e que não tem as qualidades que o Tiririca tem. O Tiririca é assíduo, né? O Tiririca não consta nenhuma mancha na vida pregressa dele, né? O que falta a ele só é aprender a lei de carreirinha, né? Mas isso com o tempo. Mobral faz milagres, né? E ele tem alguns assessores que podem, estes sim, ser pressionados, né? Exatamente. E chegar para o assessor do Tiririca e falar assim, olha, se você engavetar esse troço, vai sair num site jurídico que tem lá em São Paulo, e que muitos talvez não saibam disso, que é o site jurídico mais lido do planeta. Tem mais de 1,5 milhão de leitores por mês, que é o consultor jurídico. E isso vai entrar na boca do povo. E fala assim, e outra coisa, eu conheço um macumbeiro bom também, avisa o Tiririca aí, que se for o caso, né? Por que não? Se o Tiririca apresentar um voto, um projeto de boa qualidade, talvez seja uma surpresa, mas quando apresentar e qualquer um de vocês pode, porque foram tantos os votos que ele recebeu, que eu não posso dizer fui eu que votei em você, né? Se fosse um candidato a deputado estadual de excelente qualidade, que só recebeu 7.000 votos, e eu falasse para ele, fui eu que votei, ele até ia acreditar. Mas eu não posso falar para o Tiririca que eu votei em você. Eu não botar nada. Está lá 1 milhão e tanto. Tal. Mas, enfim, eu não vou mandar para ele pessoalmente. Vai ser pelos meios normais. Gente, tem muita coisa para falar sobre justiça tributária. O que nós precisamos falar é o seguinte. O que nós temos que lutar aqui não é apenas por uma reforma, mas é por uma revolução tributária, de preferência pacífica. Não precisa ser que nem a do Tiradentes que fez, que perdeu a cabeça, né, e o resto também, porque estava discutindo um aumento de 10% para 20%, que, curiosamente, foi a mesma coisa, o mesmo percentual que aconteceu com os judeus que foram banidos lá. Quer dizer, não foram banidos, eles simplesmente saíram do Egito, porque o faraó queria 20% de imposto e não 10%. E como disse o Juca Chaves, o Moisés ainda foi guiar o povo judeu para o único lugar do Oriente Médio que não tinha petróleo, né? Quer dizer, além de tudo, o cara não estava legal. Mas, enfim, tem muita gente para trabalhar nessa direção. Isso tem que ser uma bandeira de todas as instituições que possam se interessar pela matéria. OAB, que tem uma posição muito relevante na Constituição, está lá no artigo 133, né? E todas as federações que também têm a mesma competência, Federação do Comércio, Federação das Indústrias, certo? E quem for industrial, né, e o seu presidente, a sua entidade, o seu sindicato, ficar só fazendo festinha para bater palma, assim, eu não vou pagar mais essa porcaria desse sindicato, porque você não está trabalhando. É chamar os nossos representantes às falas. É assim que a gente pode começar alguma coisa. Eu estou fazendo a minha parte. Isso aqui é uma pequena parte do que eu estou fazendo. Se nós todos fizermos alguma coisa, um dia, eu não tenho pressa, né? Se os tataranetos dos meus netos conseguirem uma parte disso, eu já estou muito feliz. Os netos eu já tenho, aquela moça ali, aquela senhora, jovem senhora, já me deu o Fernando e o terrível lá, né? Fala para o Fernando me desculpar. Fernando é o terrível. O outro é um menino, um monte de gente boa, que é o Sandro. O mais velho é gente boa. O outro mais novo aqui é mais terrível. Gente, eu me entusiasmo tanto que eu perco a hora, mas o meu joelho esquerdo começa a doer. Então,
Eu agradeço a atenção de todos